Então seja muito bem-vindo à edição desta semana do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa criado no âmbito da Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise política e económica semanal e com dois comentadores de excelência, o Joaquim Aguiar e Jorge Morrão. Hoje estamos os três em cada um em pontos muito distantes. O Joaquim fora de Lisboa, eu em Lisboa e o Jorge pela Europa fora. Ora, o que é que vamos tratar esta semana? Essencialmente, o que aconteceu no Afeganistão, com a queda de Cabul, e o que é que isso significa e que implicações é que tem para a ordem internacional. Joaquim Aguiar, quer começar por este tema? Eu acho que é o tema para onde todos nós temos de começar, seja o que for que estivermos a fazer, porque o que está a acontecer é o fim de uma época, isto é, a época em que os Estados Unidos eram o poder hegemónico e o responsável pela estruturação da ordem mundial, e agora o que acontece é que desistiram dessa função e o sistema de ordem internacional está pura e simplesmente em desaparecimento. Isto significa que perdem-se os referenciais quando se perde a capacidade de dissuasão. Até agora, a superioridade militar americana oferecia-lhes essa capacidade de dissuasão. Com o que aconteceu no Afeganistão, que é muito pior do que aconteceu no Suez ou do que aconteceu no Vietnã. Agora, com estes acontecimentos, é esse poder americano de exercer a dissuasão que pura e simplesmente desaparece. Joaquim, antes de continuar, deixe-me perguntar-lhe porque é que acha esta situação mais grave do que a do Vietnã. Do Suez eu percebo, mas do Vietnã porquê? É mais grave porque nesses dois acontecimentos, quer no Suez, quer no Vietnã, ainda havia uma estrutura de ordem. Isto é, aqueles que perderam foram substituídos por aqueles que estavam em condições de ganhar. Hoje não há ninguém em condições de ganhar. E, portanto, desaparece a estrutura de referenciação. Mas não há uma vitória, ou melhor, o poder não fica mais à mercê da Rússia e da China com a saída dos Estados Unidos? Não, fica à mercê de quem tiver força para ocupar o vazio que esta oportunidade lhes oferece. E, portanto, deixamos de ter um sistema regulado por valores, passamos a ter uma anarquia de que vai resultar um confronto de forças. Não um confronto de valores, mas não é um confronto de valores, é um confronto de forças. Isto é, não é um confronto de visões do mundo, é pura e simplesmente uma ocupação de vazios. Por exemplo, o que é que aconteceu à NATO? A NATO terminou do mesmo modo que terminou o Pacto de Varsóvia. Quando desaparece o poder hegemónico que os estrutura, no caso do Pacto de Varsóvia era a União Soviética, o que resta dessas estruturas são apenas fragmentos sem coordenação estratégica que os faça ser temido por qualquer outra força que esteja a aproveitar os espaços vazios para ocupar. Isto é particularmente importante porque acontece no mesmo período em que a crise sanitária e a crise económica estão a desencadear uma descontinuidade, isto é, um corte em relação às tendências do passado. Como se isso não bastasse, agora temos um corte ainda mais profundo na estrutura da ordem mundial. Quem pode substituir? Curiosamente, como nos tempos em que os banqueiros controlavam os reis que se endividavam, e essa foi a tragédia dos judeus, porque os banqueiros eram judeus, e os reis, para se libertarem das suas dívidas, aproveitavam para se libertar dos seus judeus.
nunca um judeu pobre foi perseguido, a não ser nos tempos de Auschwitz. Quem era perseguido eram os judeus ricos, justamente porque eram os credores dos reis endividados. Na situação atual, não há judeus ricos para emprestarem dinheiro, mas há as instituições financeiras. E o que é curioso na situação atual é que a anarquia militar e a anarquia geopolítica vai dar a oportunidade para que as estruturas financeiras ocupem esse vazio, porque são elas as que podem ainda manter alguma continuidade no funcionamento das economias e das sociedades. Joaquim, já volto por ti, deixe-me só ir ali ao Jorge para tentar perceber o primeiro take dele sobre esta matéria, mas antes queria lembrar às pessoas que o canal tem uma parceria com a Prozis e este programa tem uma ajuda de produção também do grupo Sandy Zalidata, que faz software de gestão de empresas. Jorge, qual é o teu take sobre esta matéria? Estavas à espera do que aconteceu? Camilo, quando a América se volta para si mesmo e inicia um debate interno cuja dimensão relevante era debater também o seu papel no mundo e que gostaria de ter um papel diferente do que tinha até à altura, e estamos a falar quer do Barack Obama, quer do Donald Trump. Tudo isso foi um início de um abalar da ordem que no fundo, a América coordenava e dirigia, que era a ordem mundial que tinha surgido a seguir à Segunda Guerra Mundial, mas tinha surgido no âmbito, se quisermos, para sermos mais precisos, das Nações Unidas, e com as guerras que houve, quer do Golfo, quer do Iraque, o papel nas Nações Unidas foi reduzido, foi muito reduzido nessas duas guerras. E, portanto, a concertação internacional saiu da instituição que tinha surgido da Segunda Guerra Mundial, que era, no fundo, das Nações Unidas, e era aí que faziam os grandes, se quisermos, os grandes debates sobre os conflitos nascentes, e, principalmente, havia um debate que fazia parte de uma teoria, era uma pedra basilar das Nações Unidas, que era a questão dos direitos humanos, e do confronto entre países que tinham subscrito a Carta das Nações Unidas. A partir do momento em que o mundo se desliga, se quisermos, das Nações Unidas e passa as Nações Unidas a ter um papel, diria, supletivo ou diferente daquele que originalmente tinha sido construído, originou uma nova realidade, que foi a política interna das grandes potências, quer dizer, dos Estados Unidos, da China, da Rússia, da França, do Japão, passou-se a fazer num âmbito que não era aquela plataforma. E isso tem sido debatido em Portugal com muita sabedoria e muita sapiência pelo antigo presidente do CDS, o professor Adriano Moreira, que tem sempre ressaltado que o facto de não haver uma instituição de coordenação internacional que os países, incluindo os países com vertente mais imperial, mais dominante, aceitem como o palco onde se devem discutir estes assuntos. E, portanto, o que Biden faz é uma continuidade de uma discussão que a América vinha tendo, que é: deve regressar a casa. Mas regressar a casa para uma potência como a América significa duas coisas. Primeiro fica demonstrado o que é o caos de uma sociedade pobre. É importante nós percebermos, nós estamos a falar do Afeganistão, mas temos que perceber o que é o Afeganistão economicamente. O Afeganistão tem aproximadamente 2.000 euros de PIB per capita. Portugal
anda nos 19 mil, portanto, a diferença é brutal. Portanto, é um país muito pobre. E segundo os censos são 32 milhões de habitantes, é um país sem litoral, portanto, um país interior, com muitas montanhas, desértico, é basicamente agrícola, tem o problema da produção do ópio, mas tem ali um papel central do ponto de vista, se quisermos, de ocupação daquela zona da Ásia Central. E, portanto, quando a América toma esta decisão, revela ao mundo duas ou três coisas. Uma é o caos que é um país não respeitar, se quisermos, a potência imperial. O segundo é o descrédito com que essa potência fica perante outros conflitos em que, por interesse próprio, possa vir a ter que se envolver. Jorge, estás a pensar, por exemplo, uma invasão de Taiwan pela China ou uma invasão dos ex-países de leste pela Rússia? Qualquer conflito que possa pôr em causa interesses americanos, em que os interesses americanos vão precisar de apoio local, como é óbvio, esse apoio local será sempre cético e desconfiado porque assistiu neste momento à retirada daqueles que garantiam alguma ordem dentro de um país. E depois temos de nos lembrar, e esta é a parte mais paradoxal, é que a luta que se está a passar no Afeganistão é uma luta que a Europa já teve entre o poder religioso e o poder secular, entre o poder temporal e o poder religioso. São estados religiosos, portanto, em que a luta não é uma luta de um Estado para uma sociedade, é uma luta de um Estado para uma sociedade melhor, numa perspectiva, mas tem por detrás uma concepção religiosa da Constituição. Ora, isso para a ordem mundial, que tem que sempre existir. Aliás, há um livro do Henry Kissinger, que é a Diplomacia, em que ele fala do Concerto das Nações, a seguir à Paz de Westfália, e explica como é que a América volta a ter um papel preponderante. E não há possibilidade de pensar o mundo sem uma ordem mundial, sem alguém articular as grandes tendências do mundo. Jorge, mas isso é que parece ser surpreendente aqui. O Joaquim Aguiar passou os últimos 3 anos a chamar a atenção para o isolacionismo dos Estados Unidos, particularmente desde que o Sr. Trump chegou ao poder. Mas a verdade é que parece que isto é geral. Ou seja, a decisão inicial vem de Obama, Trump confirma e este senhor executa. Dá a sensação que os Estados Unidos estão a aliar daquilo que eram os seus interesses estratégicos para o mundo fora. Camila, era o que eu estava a tentar dizer, provavelmente não fui muito claro. Quando a América não se pensa ela própria como responsável por uma ordem e se quer voltar para si mesmo, está a criar um problema ao mundo. E esse é o grande problema que nós todos vamos ter. É que o mundo fica diferente sem uma ordem mundial comandada por uma nação que tem um conjunto de valores que foram valores que nós tivemos que lutar para chegar onde chegamos. Quando nós nos lembramos o que foi a luta do Estado de Direito, o afastar da religião do poder temporal, a economia de mercado, o respeito, se nós olharmos para as constituições dos países europeus ou dos anglo-saxónicos, a distância é tão grande de perspectiva que torna assustador aquilo que se vai passar no Afeganistão. O que tu estás a dizer é que o Afeganistão está pelo menos 300 anos atrasado em termos de civilização e desenvolvimento. Nós tivemos as guerras. Nós quisermos fazer um paralelismo, obviamente eu não sou historiador e, portanto, provavelmente cometerei alguns erros, mas se quisermos fazer um paralelismo histórico do que foi nós chegarmos aqui, quantas guerras a Europa teve entre nações para se consertar e tornar-se uma democracia sólida em que deixámos de guerrear uns com os outros, quer por questões territoriais, quer por questões religiosas, quer por questões até de sucessão,
quando estávamos a falar nos tempos da monarquia. Portanto, são muitos anos que provavelmente o Afeganistão vai ter que atravessar se ninguém decidir que aquilo não pode continuar. Porque a pressão internacional sobre esses países, obviamente, é sempre relevante. Agora, eu estava, antes de começar o programa, estava a ler o que é que os americanos estavam a reportar. E o que é mais assustador é ver que a saída dos americanos estava totalmente organizada, ou seja, o que se passou no aeroporto de Cabul entre, como dizia a CNN, dizia a diferença entre ter uma abraçadeira com um código de barras e não ter era brutal. Ou seja, sabia-se quem é que podia entrar nos aviões e depois tínhamos um povo inteiro a querer fugir daquela realidade e não o poder fazer. Mas alguma vez esperaste assistir àquelas imagens que vimos esta semana? Não, são imagens dramáticas, porque são imagens eu diria, de desespero total e das pessoas perceberem a nova realidade como vão ter que enfrentar. E o Afeganistão foi sempre um país que teve em permanente conflito entre potências imperiais, mas também em guerras civis, em guerras religiosas, em conflitos tribais, mas a chegada deste poder mais radical é realmente assustador, deve ser normalmente assustador para o povo, para a generalidade do povo afegão. Joaquim, deixa-me ir ali ao Joaquim para colocar uma questão. Joaquim, porquê é que esta pulsão americana que se tenta reduzir a um espaço muito mais pequenino do que aquilo a que estávamos habituados desde a Segunda Guerra Mundial? É que isto prejudica os interesses americanos e da própria democracia no mundo. Camilo, a sociedade americana está dividida por uma questão rássica que o último recenseamento ainda veio tornar mais acentuado, porque revela que a população branca está em declínio, que a população latino-americana está em crescimento, a população negra está em crescimento. E, portanto, aquilo que é um pavor da supremacia branca se desaparecer é hoje mais acentuado do que era na década de 20 ou na década de 40. E qual é a relação que isso tem com os americanos abandonarem o mundo à sua sorte? Não, tem a ver com os americanos abandonarem a própria democracia quando querem fazer recenseamento eleitoral condicionado às raças dos eleitores. Portanto, eles estão a atingir as próprias raízes do sistema democrático. Mas agora vamos ver o outro lado desta questão, também eleitoral, que é o problema da opinião pública. A opinião pública americana não quer ter mortos em teatros de combate que não compreende. E, portanto, foi se tornando progressivamente isolacionista. Joaquim, mas não morria um americano, não morre um soldado americano no Afeganistão há mais de um ano. Mas o problema não é morrer agora, o problema é já morreram antes e estariam condenados a continuar essa guerra eterna onde não há quem ganhe e não há quem perca, e é isso que a sociedade americana não está disposta a aceitar. Agora vamos olhar para aquilo que fizeram os dirigentes. Porque quando aqui alguns comentadores dizem que o Biden é quem entregou o Afeganistão, não é verdade. Quem entregou o Afeganistão em setembro foi o Trump, quando inicia conversações com os talibã e quando define como data de saída julho de 2021. Exatamente. Apesar de tudo, o Biden sempre estendeu um bocadinho o prazo. Mas vamos ver o que é que significa ter aberto negociações com os talibã. Significa que para os militares do Afeganistão, treinados pelas forças americanas,
este é o sinal óbvio de que os americanos vão embora e vêm aí os talibã. E, portanto, quando se entregam, é um pouco como a nossa descolonização. Quando são os próprios militares que não querem continuar com a guerra colonial, o sistema desmorona-se num prazo muito curto. Ora, este tipo de decisão estratégica de iniciar negociações com os talibã é uma responsabilidade do Trump que se associa ao isolacionismo que a administração Trump introduziu na política americana. Agora, vamos voltar à origem do problema. É que se a religião é o ópio do povo, porque adormece as sociedades, a ideologia é a cocaína do povo, porque excita para o combate. Ora, quando se soma a religião com a ideologia, nós temos a profecia de Maomé, que garantia que os islâmicos iriam vencer os infiéis. Hoje, para os talibãs e para os seguidores desse movimento religioso, que é simultaneamente religião e ideologia, está confirmada a profecia do Maomé. E para o Ocidente isto significa o quê? Voltamos a ter que combater os mouros, porque evidentemente que eles vêm aí, ou seja, estão com o vento da história a seu favor. Perante isto, o que é que acontece do lado ocidental? As Nações Unidas, também por interferência direta do Donald Trump, as Nações Unidas foram desvalorizadas. A NATO foi ridicularizada porque esteve a intervir diretamente no conflito do Afeganistão e acaba por ter de retirar sem honra nem glória. O que resta? Para a União Europeia, é evidente que o contexto em que se formou a União Europeia deixou de existir. Era o contexto da Guerra Fria, americanos contra soviéticos, os europeus estavam protegidos por este sistema de forças que se equilibrava por cima, mas deixava liberdade de movimentos para os europeus. Joaquim, mas acha que o facto desta cola, que foi um dos elementos aglutinadores da Europa, deixar de existir, pode criar problemas no futuro para a própria estabilidade da União Europeia? Não, a União Europeia vai ter de se transformar. Isto é, a União Europeia vai ter de passar a ser um projeto geopolítico integral. O equivalente... Aqueles, não digo o federalismo que o Joaquim não gosta, mas as políticas federalistas vão ter que ser apressadas a partir de agora? E só a partir de um centro europeu é que os Estados europeus atualmente existentes podem ter relevância estratégica, porque nenhum deles tem escala para ter relevância ao nível mundial, mas no seu conjunto, e desde que haja uma orientação centralizadora, então podem ter e vão ter um papel geoestratégico fundamental. Porquê é que a Europa vai ser a peça essencial? Porque a Europa vai ser invadida por imigrantes. Se com a Síria já houve dificuldade de absorção, então agora com os afegãos é absolutamente impossível. Joaquim, e desta vez nem podemos condenar, porque fomos nós que os entregamos à sua sorte. Camilo, nunca adianta condenar em política externa. Ou tem força ou não tem força. Se não tem força, então se condena, ninguém o ouve. Agora, se tiver força e condenar, isso aí tem implicações. Uma das condenações vai ter de ser uma política de imigração completamente nova. Porque os países que estão entre os imigrantes afegãos e os europeus para onde esses imigrantes querem dirigir
exercem uma função de chantagem sobre a Europa. Paguem-nos e nós seguramos aqui... Por exemplo, a Turquia. Não é só a Turquia. É a Turquia, como vai ser a Hungria e como vai ser a Polónia. Sim. Ora, este tipo de arranjo por financiamento não tem nenhuma capacidade para controlar o problema da imigração. Então tem que haver uma política de imigração que assente num princípio básico. Há uma cidadania europeia e há uma cidadania dos países que integram a União Europeia. Todos os imigrantes podem ser candidatos à cidadania europeia, mas nem podem ter cidadania dos Estados que integram a União Europeia, nem podem ter uma cidadania europeia incondicional. Ou seja, assim que violarem as regras em vigor na Europa, serão expulsos para os seus lugares de origem e perdem o direito à cidadania europeia. Porquê é que isto é importante? Porque se não tivermos regras claras que definam quem é que pertence a quem, então a responsabilidade pelo financiamento das políticas sociais dirigidas aos imigrantes fica indefinida. Isso fica indefinida, tanto tem de ser para o imigrante como tem de ser para o natural desses países. Isso vai dar conflito civil imediatamente. Ora, a Europa até hoje não quis ter uma política de imigração comum. Tem um espaço de livre circulação comum, mas não tem uma política de imigração comum. Do mesmo modo que a questão da segurança na Europa se alterou radicalmente. Hoje a NATO está fragmentada. É preciso que haja forças armadas europeias. Para as forças armadas dos pequenos países, a existência de forças armadas europeias é um benefício considerável, porque têm acesso a participar numa escala estratégica e de equipamentos militares que individualmente cada um dos Estados não pode ter. Joaquim, deixa-me perguntar ao Jorge, esta implicação que o Joaquim está aqui a realçar, que é a Europa tem que se transformar, a Europa tem que ter um exército, não pode haver uma quebra, um vazio de poder militar, que é aquele que é deixado pela NATO e também pelos Estados Unidos. A Europa está preparada para estas políticas mais federalistas e, ao mesmo tempo, estará preparada para sequer discutir a hipótese de ter um exército europeu? Camilo, antes de responder a esta questão, eu gostava de salientar uma outra ideia que o Joaquim levantou e não a perdermos sobre a questão do isolacionismo americano. Os americanos, quando Obama, nós temos que lembrar que a América é atacada no seu território em 11 de setembro, coisa que nunca tinha acontecido. A partir desse momento faz uma ofensiva relativamente às organizações ditas terroristas que tinham participado no 11 de setembro ou que tinham ajudado no 11 de setembro. E, portanto, a América quer demonstrar, a América política quer demonstrar à sua opinião pública que ia atrás dos responsáveis que tinham criado aquele dano. Mas depois a América também se concentrou. E quando Obama faz a sua visão que é preciso que a América se volte para o Pacífico, a América concentrou-se na luta económica. A luta económica passou a ser o grande debate se quisermos, da política americana. E quando eu digo luta económica, tenho que pôr de lado que deixaram de ter a luta política dos direitos humanos, da evolução do Estado de Direito, da criação de mais economia de mercado, de criação de mais liberdade
que era implícita aos valores da própria democracia americana. A democracia americana passa a estar corroída por um debate rássico, um debate identitário e também um debate de fraqueza perante o mundo, que não tinha que estar, não tinha que pôr os seus homens e as suas mulheres a combater por valores que os outros não estavam a fazê-lo. E é interessante ver que o Economist publica a relação económica que havia em 2000 e em 2020 relativamente à América, à China, no que respeita à Ásia e à África. E é assustador ver que a Ásia e a África basicamente têm uma relação estreitíssima com a China. Portanto, a América recusa, ou pelo menos não revela nas suas opções, que nós estamos numa luta sobre quem vai dirigir a nova ordem mundial. E essa luta é uma luta geopolítica muito séria entre os Estados Unidos, a América e a Europa, e obviamente a Rússia com o seu poderio militar. E, portanto, o Joaquim tem razão quando diz, mas dentro desta retirada está implícito que tem que haver uma nova ordem. E, portanto, esse vazio de ordem vai ter que ser preenchido. Bom, então quais são os grandes blocos que se têm que movimentar? Os grandes blocos que se têm que movimentar... Deixa-me colocar uma questão. Vocês estão convencidos que essa ordem que se vai formar a partir de agora, da qual nós já podemos ter algum cheirinho, que é a China, que vai querer ter influência no Afeganistão, a Rússia, pelo seu lado, acham que essa ordem é confiável? Ou seja, é melhor do que a ordem que nós tivemos até agora? Camilo, vamos fazer o seguinte cenário. Os movimentos migratórios que as pessoas fazem são de países instáveis para países estáveis. Sim. Significa que a instabilidade na região relacionada com a religião significa que os movimentos migratórios do planeta se vão fazer desses países para onde? Para a Europa. Portanto, é na Europa que provavelmente se vai assistir a uma pressão adicional para a entrada desses imigrantes. Exatamente. A entrada desses imigrantes tem uma nova complexidade. Qual é essa complexidade? É como o Joaquim há pouco referia, a chegada dos mouros. São pessoas com concepções de vida e religiosas completamente distintas. Mas, Jorge, alguns espectadores estão aqui a escrever, e é um tema recorrente nas redes sociais, que nós somos muito ingênuos, porque abrimos as portas a uma civilização que não tem nada de europeu, não tem nada de cristianismo, e, portanto, isto é uma espécie de cavalo de Troia dentro da Europa. Como é que temos que olhar para esta... Camilo, essa é a responsabilidade política dos atuais dirigentes europeus. É sabendo que isso lhes vai acontecer, qual é a política comum europeia para resolver de forma comum, como nós resolvemos a economia e o Estado de Direito, como é que nós vamos resolver e também a própria defesa fronteiriça. E, portanto, não vale a pena pensar que cada país vai ter uma política de imigração. Não vai ser possível, porque vão ter que se espalhar por vários países. E depois há um outro aspecto relevante, é que o balanço demográfico até favorece a chegada de imigrantes em muitos países europeus. Exatamente. E, portanto, nós teremos que... É óbvio que teríamos que entrar aqui num processo de prospectiva e de futurologia perigoso, mas o melting pot americano, que foi o grande crescimento que a América teve, foi a chegada de uma geração de imigrantes de todas as partes, se quisermos, da Europa, foi aquilo que deu a força à América. A pergunta é, de onde é que virá a força europeia? É que a Europa tem que pensar, neste momento, em 2 ou 3 dimensões. Há uma dimensão da concertação entre os europeus, como é que nós nos quadramos mais ou menos, isso é um problema, como é óbvio.
mas também é pensar o que é que está por trás destes movimentos que pode favorecer uma nova Europa. Ora, o que nós assistimos em França, que é a criação de verdadeiros guetos de imigrantes separados da sociedade francesa, com divisões muito sérias, torna um problema muito mais complexo, porque a Europa é sempre dominada, ou foi sempre dominada, pelo eixo franco-alemão. E, portanto, sobre essa matéria, os franceses vão ter um papel muito relevante. E, portanto, quando nós estamos aqui a discutir ou a debater este assunto, é porque, para nós portugueses, que estamos longe porque não temos nem poderio militar, nem força anímica, nem neste momento vocação para entrarmos em nenhum tipo vamos lá ver, de intervenção, seja qual for a que nos for destinada. Se quisermos no âmbito da NATO ou das próprias Nações Unidas, poderemos o fazer, mas não temos nem recursos materiais para o fazer. Mas vamos ter que sofrer influência dessas correntes. E essas correntes podem ser altamente negativas. Portanto, a questão da ordem mundial é uma questão que julgo que o Joaquim há pouco falou no Trump. Eu tiraria o Trump da equação neste momento. Porquê? Porque eu acho que tem muito a ver com a ordem mundial que começou a ser abalada com a decisão americana quase unilateral, sem o concerto das Nações Unidas. E isso foi o primeiro movimento, se quisermos, militar, que não precisou da plataforma de concertação internacional. E depois a América fez o seu debate interno à frente de todo o mundo, e esquecendo-se que tinham uma responsabilidade para com esse mundo. Ou seja, os americanos fecharam sobre si mesmos. Ora, havia uma leitura que os políticos americanos faziam: porque é que nós temos que investir na NATO e pormos a nossa capacidade militar nas fronteiras da cortina de ferro? Porque era a forma de não chegar a guerra ao território americano. Ora, o que pode chegar ao território americano é uma coisa muito distinta. É, de repente, ser confrontado com um mundo que vai ser totalmente hostil, porque a grande potência concorrente China vai ocupar todo o espaço. E a pergunta é: mas então agora como é que reconquistamos esse espaço? Se é pela via da economia ou pela via militar? E, portanto, o fechamento da América é desastroso para o mundo, e é um fechamento que não tem sentido estratégico. E os presidentes aí, todos eles, e por isso é que eu não estava a pôr só o Trump na equação, todos eles têm uma cota parte de responsabilidade. Deixaram que a opinião pública americana, vamos lá ver, a política é que lidera a opinião pública, não é a opinião pública que lidera a política. É óbvio que a política... Devia ser assim, Jorge, devia ser assim. Pronto, mas o problema é que nas democracias e nos políticos que estão a nascer nas democracias estão a não querer enfrentar os eleitorados com problemas que são, às vezes, dilemáticos para eles próprios e para os eleitorados. Sim. E ao refugiarem-se nesse seu egoísmo eleitoralista, o que criam, quando num espaço de décadas, é isto que nós assistimos. E, portanto, muita gente foi contra a guerra do Golfo, se nós lembrarmos, a invasão do Iraque. Isso foi discutido até a exaustão, e a América não quis entendê-lo assim. Não quis entender. E, portanto, Jorge, deixa-me botar ao Joaquim, para colocar uma questão sobre esta matéria. Joaquim, os países europeus estão preparados para isto? Os Estados que normalmente dominam a forma como se faz a política na Europa, o Jorge já citou o diretório, a França, a Alemanha, mas não só. Eles estão preparados para esta questão? Primeira pergunta. Segunda, este não é o momento em que a Inglaterra fazia mesmo falta à União Europeia? Camilo, nas descontinuidades ninguém está preparado.
Ou seja, se acontece uma ruptura, se acontece um corte de tendência, ninguém que vem da tendência anterior está preparado para a tendência seguinte. É um bocado como os trapezistas. Quando saltam de um trapézio, se não conseguem segurar o trapézio seguinte, caem. Alguns têm rede, outros que não têm rede ficam mesmo espalmados no solo do circo. Ora, o que nos está a acontecer é uma descontinuidade desse tipo. E, portanto, quando sabemos que vamos ter de largar um trapézio e saltar para o outro, temos de perceber que o outro não vai ser a continuidade do anterior. É outro. Portanto, nenhum dos países europeus estava preparado e, pior, as condições que têm em cada um dos países para formar os seus poderes políticos também se estão a transformar. A situação em França é instável, mas já é desde a entrada de Macron. O próprio Macron mostra que o sistema político anterior estava em crise irreversível, isto é, aquilo que o de Gaulle criou já não existe. Mas também na Alemanha, aquilo que o Kohl, o Schmidt e a Merkel fizeram também já não existe. Porque agora que a Merkel vai embora, quem é que a vai substituir? E quem se apresenta em condições de a substituir é um partido ecologista verde. Não é propriamente um grande currículo para enfrentar uma crise geopolítica desta dimensão. Isto quer, portanto, dizer que ninguém estava preparado, nem as sociedades europeias estavam preparados para este tipo de crise. Então, o que é que se faz a seguir? O que se faz a seguir é começar pela sociedade, isto é, mostrar a cada um dos eleitores o que é que são as consequências das suas escolhas eleitorais. Cada um é livre de escolher o que quiser quando vota, mas depois não pode dizer que ignorava as consequências do que tinha feito, do que tinha escolhido. A preparação da sociedade é descrever sistematicamente, continuadamente, a cada um dos eleitores o que é que são as consequências das suas escolhas. São livres de escolher, mas não podem depois abdicar das responsabilidades com aquilo que escolheram. Na economia, o que é que vai ser preciso transformar depois da crise que ainda está em fase inicial, mas se vai agravar? O que é preciso mostrar é que tanto acionistas como trabalhadores têm de respeitar o equilíbrio da viabilidade das empresas. Não tem mais sentido continuar a insistir no máximo lucro ou na máxima reivindicação salarial. Joaquim, mas o problema é que para cada grupo de interesses the sky is the limit, não é? Explique isso aos sindicatos e vai haver a resposta. Camilo, mas é que os sindicatos que se formaram no passado não são os mesmos que vão ter que existir depois desta crise. Tudo isso se transforma, não são só as condições envolventes que se alteram. Cada um dos comportamentos de cada um dos protagonistas também se vai alterar. E a terceira dimensão que é preciso alterar, e é preciso alterar respeitando esta hierarquia, passando da sociedade para a economia, a terceira dimensão é a política. O que é preciso transformar na política? Há uma coisa que todas as sociedades europeias do estado de bem-estar ou do estado de providência, há uma coisa que as sociedades europeias vão ter de reconhecer. Onde há muitos pobres, só se houver muitos ricos é que a política distributiva pode ser feita. Joaquim, mas isso é uma coisa que a esquerda como um todo nunca percebeu nem vai perceber.
Camilo, a esquerda como um todo também desapareceu nesta crise do Afeganistão, porque a esquerda como um todo é a esquerda anti-americana. É verdade. Hoje os americanos saíram de cena, voltaram para Nova Iorque, voltaram para Washington. Estar contra os americanos é a mesma coisa que, depois da queda do Muro de Berlim, estar contra os comunistas. Já não vale a pena, deixaram de existir. Ora, neste momento, as posições anti-americanas deixaram de ter sentido. A única coisa que tem sentido é ter posições pró-europeias. Mas, portanto, na política, o que é essencial saber, o que é essencial reconhecer? É que o equilíbrio de viabilidade não é tirar aos ricos para dar aos pobres. O equilíbrio da viabilidade é quando há muitos pobres, só se houver muitos ricos é que a política distributiva pode funcionar. Como não é provável ter muitos pobres e muitos ricos, então de facto o que estamos a dizer é que a política tem de ser o imperativo do crescimento. O imperativo do crescimento pressupõe produtividade e formação, acumulação de capital para que as empresas possam existir. Pressupõe que a sociedade seja composta por eleitores que tenham plena consciência das consequências do que escolhem. Tudo isto é o quê? Tudo isto é a União Europeia. Só a União Europeia é que pode atuar simultaneamente nestas três dimensões, a da sociedade, a da economia e da política. Joaquim, acha que espera aí, Camilo, deixa só terminar. É que, entretanto, quem é que permite que estas mudanças aconteçam? Uma instituição muito simples chamada Banco Central Europeu. Porque é o Banco Central Europeu que vai financiar esta transformação dos Estados-membros em União Europeia. De facto, é através da orientação da União Europeia, como antigamente era através da orientação do Vaticano, que se pode montar a resistência aos mouros. Joaquim, deixa-me, antes de irmos a essa questão do Banco Central Europeu e do papel que ele pode desempenhar, aliás, é um assunto que nós falávamos muito no início dos programas do Think Tank. Nós, nos últimos dias, não vimos nenhuma posição consensual significativa de peso da União Europeia. Nós não vimos nenhum Conselho Europeu extraordinário. Isto mostra a distração que neste momento vai pelas capitais europeias. Não é distração, Camilo, é descontinuidade. Ainda estão na inércia anterior, ainda não passaram para o novo campo de ação. Quando passarem para o novo campo de ação, aí vão fazer as reuniões extraordinárias, com certeza. Jorge, a Europa está-se a atrasar a debater este assunto? Estava-me a lembrar da famosa... da Revolução Francesa, quando foi decapitada a rainha, que... Maria Antonieta, que se dizia, quando perguntaram que o povo tinha fome... Como um brioche. E como um brioche. Vejam o paradoxal da situação. Nós, na Europa, estamos a discutir as cotas das mulheres na gestão das empresas, nas instituições públicas, nos governos e tudo mais. E estamos confrontados com uma ordem mundial que permite a existência de um país que não dá sequer a mínima liberdade à mulher. E, portanto, Jorge, aquilo que era a luta... Mas é perceber isso. Questão, Jorge, que é ver as forças que na Europa e nos Estados Unidos defendem esse papel das mulheres, depois calam-se caladinhos quando veem o que está a suceder. Não, mas a pergunta é, estão dispostas a fazer uma guerra para defenderem essa cota que aceitámo-la como boa num país que não quer sequer ouvir que o papel da mulher seja aquele? E, portanto, esta é a grande hipocrisia e cinismo dos nacionalismos e dos fechamentos. É que cada um quer tratar de si e ninguém quer tratar de todos. Ora, as instituições
multilaterais federalistas são obrigadas pelos acontecimentos a mudarem as suas políticas, a criar novas adesões. E por isso a incapacidade neste momento que a Europa revela, porque ela própria estava fechada sobre si mesma com uma única instituição que ainda está a federá-la, que é o Banco Central Europeu, e por isso é que nós estamos a falar nele. E quando digo a federar é criar uma estabilidade monetária e de preços para que a economia continue a fluir. Mas tudo o resto, provavelmente nós não estamos a fazer como deveríamos estar. E, portanto, a complexidade... Há um espectador que faz ali uma afirmação que é importante nós, enfim, debatermos, que é: mas a América tem que pagar por isto tudo? Bom, a América teve que... A forma de defender a sua sociedade foi ajudar as outras sociedades que estavam ameaçadas pelos países da cortina de ferro. Portanto, a América não é, vamos ver, não é uma defesa unicamente altruísta só a favor dos países que andou a defender. É uma defesa também da sua própria sociedade. E, portanto, tem essa responsabilidade. E essa responsabilidade, porque se não o fizer, então é muito simples. Se a cortina de ferro avançasse pela Europa adentro, chegasse até Portugal, como nós estivemos perto, e é importante lembrar isso, à malta do PREC, nós estivemos perto dessa cortina de ferro. Exatamente. E não foi por acaso que o Carlucci foi ajudar o Mário Soares, porque não queria que chegasse no fundo, essa ideologia a um país como Portugal, e no qual a América tinha também interesses estratégicos militares, para além, obviamente, das questões de natureza política. Oh Jorge, isto é o pior momento para vermos a saída da senhora Merkel? Não, isto é o momento. Eu estou numa leitura um bocadinho mais otimista, que é a seguinte: as revoluções, as descontinuidades criam períodos de transição, mas também criam períodos de recrudescimento se quisermos, das novas soluções. Porque a realidade é tão rápida, a política é a resolução dos problemas da realidade. E para cada uma alteração da realidade, há novas soluções. E, portanto, quem ficar parado, agarrado ao passado e a pensar que a forma do passado resolve o problema que temos pela frente, provavelmente, como diz o Joaquim, é um trapezista cuja rede não existe e que provavelmente vai cair. Há um espectador que dizia que nem um macaco que anda na selva só larga um galho quando consegue agarrar ao outro. O galho da mão esquerda quando consegue pôr a mão no galho da mão direita. E, portanto, nós vamos ter que desagarrar alguma coisa. Portanto, é nesse sentido que eu acho que nós temos que ser positivos. Positivos não é no sentido otimista e romântico que tudo se resolve de um dia para o outro, não. A realidade é de tal forma violenta, alterada, que aquilo que nós estamos aqui hoje a debater, é óbvio que todos os agentes políticos com sentido de responsabilidade também o estão a fazer. A única desvantagem que eles têm em relação a nós é que eles andaram a contar umas histórias e foram eleitos com umas histórias que agora, provavelmente, não os conseguem repetir e têm que salvar a face. E talvez salvar a face seja a tal ideia de uma nova concertação mundial. Porque mesmo Biden, o ataque que Biden está a sofrer dentro do próprio Partido Democrático é um debate muito salutar. Porque, de repente, aquilo que era o debate nacionalista americano, quem é que resolvia melhor os problemas da América... Exatamente. O que está a acontecer é que alguns senadores estão a dizer não, o problema da América é um problema do papel da América no mundo. E, portanto, não é um papel da América só interno das questões que nós temos internas. É um papel do que nós vamos ter papel no mundo. E, obviamente, isso significará que a política externa de Biden
vai sofrer um embate brutal e vai ter que se preparar para isso. Joaquim, dê-me, por favor, porque eu estou um bocado baralhado, um exemplo de um líder europeu capaz de liderar este debate sobre a nova Europa e o novo lugar da Europa no mundo. Não foi por acaso que eu fiz aquela pergunta sobre a Sra. Merkel há bocadinho. A única que eu estou a ver que pudesse fazer esse papel era a Sra. Merkel, que é curiosamente a pessoa que está de saída. Há dois nomes, para mim, óbvios. Um é Merkel, que se reforma da função de chanceler da na Alemanha, e está livre para poder exercer um papel relevante na União Europeia. Mas há outro, que aliás já ontem fez uma declaração, que é o Mário Draghi. O Mário Draghi, primeiro-ministro italiano, não pode largar a Itália, mas manifestou-se perante esta crise justamente na perspectiva de quem foi líder do Banco Central Europeu. Ou seja, eles pressentem, e a Merkel também já se pronunciou nesse sentido, que é preciso uma dimensão europeia executiva, que seja produtora de política externa. E, para se ter política externa, vai precisar ter política de defesa. Porque se não tem política militar, a política externa é só conversa. Mas aqui, o problema é que o Mário Draghi não tem peso na Europa, não é? Ou seja, a Itália não tem peso, não é um país liderante, já foi nos anos 70. Não, na Europa também tem, mas a Merkel tem. E vai ser confrontada com o enfraquecimento do papel da Alemanha porque não tem a liderança da Merkel e, portanto, ela pode transferir-se para onde está a informação, a nova plataforma de poder. Os ingleses não servem para nada para isto. Aliás, os ingleses foram os autores da tragédia do Suez, como também andaram pelo Afeganistão. Joaquim, mas eu falei dos ingleses por uma razão. A Inglaterra era o único país da Europa com esta vocação atlantista, além de outros países, mas com um peso de presença militar. Ou seja, Pronto. A Inglaterra nunca se furtou a intervenções militares nas últimas décadas. Camilo, e agora isso vai me permitir dar um salto no trapézio, que é esta crise que vai trazer a Inglaterra para a Europa outra vez. Porque a Inglaterra sozinha, apesar do equipamento militar que tem, a Inglaterra sozinha já não tem o irmão mais novo americano com quem se pudesse abraçar e vai ter que se virar para a Europa, onde estão os seus antepassados, mas é com os antepassados que a Inglaterra pode fazer alguma coisa. Não é com o irmão mais novo americano, porque esse está com uma crise própria que só poderá ser resolvida se a própria Europa resolver a questão europeia. E, portanto, a Inglaterra vai voltar à Europa, não a Europa no sentido de área de livre comércio, mas a Europa no sentido de operador estratégico na cena mundial. Isso pressupõe que a Comissão Europeia ganhe poderes, mas pressupõe outra coisa, eu insisto sempre nessa outra dimensão, que é quem é que financia isto. Já não são os americanos que vão financiar. Quem é que financia isto? E quem financia é o Banco Central Europeu. O que significa o quê na prática? Quem financia são as próprias economias europeias. O que nos obriga a voltar ao ponto inicial. Como é que está Portugal no meio disto? Tem que estabilizar a sua economia, não através de bazucas que juntam dívida a dívida, mas através da transformação da sociedade, da economia e da política para que sejam estabelecidos os equilíbrios fundamentais. Isso fica para o próximo programa, Joaquim. Esta parte da economia portuguesa e de preparação fica para o próximo programa. Já estamos no final deste. Está bem, já estamos no fim, fica para o próximo. Muito bem.
Quero agradecer ao Jorge e ao Joaquim. Eu acho que tivemos aqui uma das melhores análises sobre a Europa e sobre o mundo dos últimos anos. Para mim foi um dos melhores programas e estou absolutamente convencido que quem o viu e quem vai ver vai ficar com essa impressão também. Bom, além de agradecer ao Jorge e ao Joaquim, quero também lembrar que o Granal tem uma parceria com o Prozis e que este programa, o Think Tank, também tem uma ajuda à produção dos grupos Sendis e Alidata que fazem software de gestão de empresas. Quanto a si, 1.300 pessoas em direto, em férias, é excelente. Quero agradecer e quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazerem partilha nas redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado. Nós voltaremos daqui uma semana. Eu e você estaremos de novo em debate amanhã às 8 da manhã com a edição matinal da Cor do Dinheiro. Meus senhores, muito obrigado e até à próxima semana.